Olá, eu sou Vanessa Bordignon, fisioterapeuta, e hoje eu vim falar de desenvolvimento motor. Eu vou passar para vocês alguns estímulos importantes para a criança de 0 a 3 meses. Nessa faixa etária, a criança já no primeiro trimestre de vida, a criança já consegue enxergar 20 centímetros a 30 centímetros da região ocular. Ela não conhece, não decifra cores, mas ela consegue observar formas geométricas e contrastes. É interessante que os móveis de berço tenham cores de contrastes e formas geométricas diferenciadas, que isso vai estimular a criança. Dentro de um setor de estimulação, a gente costuma usar umas plaquinhas de formas geométricas e cores contrastadas, né? Para trazer para a criança esse estímulo, porque quando a gente muda a direção da plaquinha, quando a gente aproxima e distancia a plaquinha, tudo isso faz fortalecimento do nervo ocular e também traz para a criança habilidades de distância, de ângulo, o estímulo visual. Quando a gente fala de estimulação sonora, auditiva, né? A criança nessa fase é interessante a gente conversar sempre com ela, quando fizer as trocas das roupas, quando for dar banho, explicar qual é a parte do corpo que está sendo movimentada, que está sendo tocada, sempre manter contato visual e o diálogo com a criança, para a criança começar a se familiarizar com a voz. É interessante também diminuir o tom de voz, voltar para um tom de voz seu normal, porque isso faz parte do estímulo, faz parte de mudanças, de vivências novas. A canção, né? Cantar para a criança é fundamental, porque a gente consegue mudar o ritmo da voz na música. E isso traz para a criança também o estímulo sonoro, o estímulo auditivo, né? Nessa faixa etária, o brinquedo para criança seria um chocalho, né? Um guiso. Aí você pode oferecer um chocalho para a criança na direção medial dela, trazendo pouca angulação para as laterais, né? Essa fase da criança é uma fase muito medial. A criança você pode estimular a mãozinha da criança para apoiar esse objeto, sempre na região medial. Pode também trabalhar com dedostes, né? Demonstrar para ela, fazer uma vozinha, olha a vaquinha, né? E mostrar um dedoche. Então essa fase vale isso, né? E o contato manual, né? Onde a gente pode fazer alguns deslizamentos no tronco da criança, no abdômen sentindo horário, que vai facilitar a parte digestória, né? O trajeto do intestino, aquela criança às vezes que tem o intestino um pouco preso ou tem muitos gases, né? A criança que tem muitos gases, é interessante que o cuidador, né, que a mãe coloque a criança nessa posição, posicione a mão no abdômen da criança e desvia o abdômen da criança para um lado e para o outro. Quando você faz esse movimento no abdômen da criança, você facilita com que se tiver gases ali preso, ele consegue se mobilizar ali dentro para ser eliminado, né? Os membros da criança, vale fazer movimentos rotacionais nos membros, um deslizamento no pé, abrindo o pé, porque a criança nesse primeiro trimestre, ela ainda é muito flexora, ela tem os braços encolhidos, as pernas encolhidas, o tronco curvado ainda para frente, né, flexionado, porque ainda tem aquele padrãozinho do feto, né, posição fetal, né? Então, abre a planta do pé dessa criança, desliza na palma da mão, abrindo a palma da mão do bebê, movimentos rotacionais no braço, movimentos de diagonal no tronco. Então isso tudo traz uma mobilização para a criança, melhora a parte circulatória, acalma, né, essa criança. Quando a gente coloca essa criança de lado, essa criança tende a oscilar, né? Então vale colocar a mão como apoio nessa oscilação, resistindo a essa oscilação, já é um estímulo. Só de posicionar a criança de lado, você já está estimulando descarga de peso do lado que está em contato com a cama, né? Vivência espacial, porque o labirinto da criança mudou a posição, então ela já está tendo uma vivência espacial diferenciada, né? Aqui também você pode fazer movimentos rotacionais, abrir a palminha da mão da criança, conversar com a criança, o bracinho do neném,
né? A mãozinha do neném, sempre conversar com essa criança. Quando a gente coloca essa criança de decúbito ventral, né, é interessante que a gente apoie o cotovelo da criança, né? Esse apoio desse cotovelo desse bebê, ele facilita uma isometria de braço, peitoral, costas. Você já está trabalhando todo o fortalecimento dessa musculatura só de pôr a criança nessa posição. Nessa posição vale lembrar que a criança tem que estar com a cabeça lateralizada para liberar a via aérea, né? E você cuidador, mãe, fazer um deslizamento crânio-caudal nessa criança. Através desse deslizamento, você consegue fazer um estímulo da criança deixar a cabeça ereta, ela fazer este movimento com a cabeça, de elevar a cabeça. Ela já tem um estímulo de esticar o pescoço, né? E quanto mais você fizer isso, mais você estimula a criança. Quando ela faz esse movimento, a criança já trabalha toda essa musculatura de cervical e de ombro, né? E isso é muito importante, porque quanto mais rápido tiver o fortalecimento cervical, mais rápido é o desenvolvimento motor da criança, né? A criança que tem um atraso no fortalecimento cervical, ela tem atraso todo no desenvolvimento motor, porque depende disso para manter o padrão de contração da musculatura da coluna, para manter a criança sentada, para a criança trocar a postura. É super importante variar o posicionamento dessa criança, né, quando ela for dormir. Então, normalmente a criança dorme sempre de um lado do berço. Isso não é interessante por conta dos estímulos não serem fornecidos bilateralmente. Quando a gente coloca a criança para dormir uma noite deste lado e uma noite deste lado, a gente favorece que a criança receba estímulo bilateral. E aí a criança não vai ter uma preferência, né? A amamentação também. Quando a gente troca o lado da mamada, a gente libera a orelha esquerda e a região ocular esquerda para também ter uma vivência, enquanto a região direita da criança está tocando o corpo do cuidador, da mãe, e está recebendo um estímulo tátil. Então, variar o lado da mamada, a gente sabe quando dá mamar no peito, que tem que variar a mama, porque a mama tem que encher, para não rachar o bico, por diversos fatores. Mas quando essa criança recebe a mamada via leite fórmula, às vezes acontece o hábito de dar a mamada só de um lado. Então, mesmo que essa criança não mame no peito, ela tem que receber a mamada bilateral para que ela possa receber estímulos bilaterais, né? Então, a criança ela não deve receber só estímulo através da mão do cuidador, né? Existem texturas diferentes que a gente pode estimular a criança. Eu tenho uma luvinha e aqui tem algodão, lã, isopor, botão, lixa e o glitter, que é um pouco mais confortável que a lixa. Essa criança pode estar despida, só de fralda, e você manter o contato, né, com texturas diferentes no corpo da criança. Isso não deixa de ser uma estimulação tátil, porém é uma estimulação onde ela recebe mensagens sensoriais diferenciadas, né? A Vanessa não tem a luvinha, você não precisa fazer a luvinha nem comprar a luvinha. Uma escovinha de cabelo de bebê já é suficiente para você estar passando no corpinho dessa criança e essa criança recebendo uma mensagem sensorial. Lembrando que é despida, tá? Tô fazendo aqui por cima da roupa do bonequinho, mas é despida. Então, passar no corpinho da criança. Outra coisa, uma toalha, passar no corpinho da criança. Uma roupa que você tenha um pedaço de cetim, também é interessante passar no corpinho da criança. Por quê? Porque são texturas diferentes. Na hora do banho tem uma esponjinha macia, e aí massagear o corpo da criança na hora do banho, né? Quando for passar um sabonetinho, passar aquela esponjinha macia cuidadosamente no corpinho da criança. Tudo são vivências. A hora que você passa um pentinho de cabelo no couro cabeludo e depois passa uma escovinha, a textura do pente é diferente da textura da escova. Então tudo isso é vivência sensorial. Isso traz para o cérebro da criança novos estímulos. Isso é muito positivo. Quem gostou, dá um like e se inscreva no canal.